Uma outra pergunta que rolou foi a seguinte: no final das contas, Context API veio para substituir o Redux ou não? É uma excelente pergunta. Muitas pessoas na comunidade têm essa dúvida na hora de construir projetos com React. Para quem não sabe, Redux é uma ferramenta de gerenciamento de estado. Redux com React, hoje, não faz mais sentido. Geralmente, Context API é uma escolha mais adequada e eu já vou explicar por quê. Claro que tem gente que gosta de Redux e quer usar Redux no projeto. Inclusive é importante lembrar que Redux não faz parte do React em si. Redux é uma biblioteca que pode ser usada sem React, sem qualquer lib ou framework. Se você quiser usar Redux com JavaScript puro, é possível. Mas o uso do Redux com React é basicamente o que você faz com a Context API, que é nativa do React. E ainda que hoje exista o Redux Toolkit, que é uma alternativa mais moderna e concisa, ainda é muita verbosidade desnecessária se comparada com a Context API. Só para você ter um pouco mais de contexto, quando o Redux foi lançado, ele era uma forma de lidar com estados isolados no React. Naquela época, o estado só podia ser manipulado com classe. Depois que passou a ser desnecessário ter que manipular estado com classe, a galera começou a deixar todo o estado no Redux. Qual que é o problema disso? Quando você tem uma aplicação web robusta e centraliza o estado no Redux, a sua aplicação fica lenta. Porque qualquer alteração muda todo o estado. Com o tempo, foram criadas tentativas de otimizar isso. Por exemplo, separar objeto de estado por página. Tá? E ainda assim não era uma experiência de desenvolvimento muito boa. Isso sem falar na verbosidade que você precisa para usar Redux. Ao mesmo tempo que a versão antiga, instável, nessa época da Context, tinha muitas pegadinhas, tá? Só que chegou um momento em que o time do React lançou a nova Context API e os hooks. E a galera foi começando a perceber que é mais interessante os estados ficarem o mais próximo possível dos componentes que usam esses estados. Ou seja, você não precisa centralizar o estado em um lugar só. E essa ideia de manter estados perto dos componentes que usam esses estados é o oposto da filosofia do Redux. Um dos princípios do Redux é: o objeto de estado global do Redux é a única fonte da verdade. Isso é, você vai ter em um único lugar na sua aplicação inteira onde as informações de estado vão ficar centralizadas. E se você fala isso em um momento em que o próprio time do React recomenda que estados fiquem o mais próximo possível dos componentes que usam esses estados, você começa a perder o jogo. Ainda mais quando todo mundo sabe que escrever código para fazer o Redux funcionar na aplicação é trabalhoso. Redux te força a escrever muita coisa que você não precisa escrever se usar a Context API, que resolve o mesmo problema com menos esforço da sua parte. Inclusive o Dan Abramov percebeu o mau uso do Redux pela comunidade e nem ele, que criou a lib, recomenda usar. Então Redux com React hoje não faz mais sentido. Context API é uma escolha mais simples e resolve que é uma beleza. Porém, sempre tem um porém, né? Como o Redux foi uma tecnologia, uma lib, muito popular, não é raro que as pessoas ainda precisem manter projetos que usam Redux.
e que por algum motivo ainda não foram refatorados. Mas para começar um projeto com React hoje, como existe a Context API, Redux é desnecessário. Beleza?